Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje um react, tudo sobre a estreia do Cruzeiro aí no Brasileiro. Cruzeiro jogou contra o Botafogo no Mineirão, passou um sufoco, mas conseguiu sair com a vitória. Cruzeiro jogou bem, destaque aí para o Matheus Pereira, né? Como sempre, joga muito. É o diferencial do Cruzeiro hoje é o Matheus Pereira. Vai ajudar muito aí para a sequência do Brasileiro e da Sul-Americana. Vamos acompanhar os lances aí agora e vou deixar os créditos para a ESPN Brasil na descrição do vídeo. Dá o like, se inscreva no canal e bora conferir Cruzeiro 3, Botafogo 2. Bora lá. O Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-2, o jogo foi muito movimentado? O jogo foi muito movimentado, só uma coisinha. Os clubes, eles precisam criar gordura agora, pensando na Copa América, né? Isso também. Porque vão perder jogadores ali, enfim. Foi um jogo muito movimentado, foi um jogo legal, assim, de assistir. Duas equipes que precisavam responder, né, Bruno? Por conta das derrotas, a maneira como o Cruzeiro cedeu o empate agora, no meio da semana, em Sul-Americana, e a maneira como o Botafogo, de novo, perdeu em Libertadores. Então, um jogo movimentado com o Botafogo abrindo o placar com o Tiquinho, já numa resposta, porque o Cruzeiro ataca e o Botafogo já responde, marcando o gol do Tiquinho com assistência do Júnior Santos. Aquele Botafogo mesmo com os 4 jogadores, né? Jefinho, Luiz Henrique, Tiquinho e Júnior Santos. Aquele mesmo da altitude. Aquele mesmo da altitude, exatamente. E assim, é um Botafogo que na teoria e no papel, do meio pra frente ele pode funcionar. Mas defensivamente ele vai sofrer, e ele sofreu nessa partida, não só por conta disso, né? Perde o Marlon Freitas ainda no começo do jogo, entra o Tietê, o Botafogo sem a bola, dando uma facilidade para o Cruzeiro trabalhar, sem pressão na marcação, pelos lados principalmente, e o William pelo lado direito conseguiu explorar bem um setor ali, e aí a gente vê nesse lance como o Cruzeiro chega ao empate, com o gol do Lucas Silva. Lucas Silva, né? Exatamente. E aí o jogo ele fica mais ou menos equilibrado, mas com o Cruzeiro dominando as ações da partida. Assim, eu falei equilibrado por conta das atitudes ofensivas, né? Assim, nas criações. O Gatito participou muito do jogo, teve o gol anulado, acho que é nesse lance que a Rê até falou, né? Que tem a mão, né? Exatamente. Tem a mão, o lance vai pro VAR, e aí o que a gente ficou na dúvida era, né? Mas perguntei pra Rê, ele deu cartão amarelo, é pra isso mesmo? E não, né? Não. Ali mas não era para dar cartão amarelo. Foi anulado corretamente? Foi anulado corretamente. Sim, porque o braço ocidental, que você tem a imediatez do gol do mesmo jogador ali, ele tem que ser anulado hoje pela regra. Isso não tem jeito. Mas é um braço ocidental. Você só daria cartão amarelo se é um braço, aquela ação deliberada. Se ele leva a mão na bola para fazer o gol. E não é o caso aí. Exatamente. Mas a gente vê a facilidade que o Cruzeiro teve de chegar pelos lados, né? O gol sairia mais uma vez daquele lado... daquele lado direito. E aí, no segundo tempo, o Arthur, ele mexe tirando o próprio Marçal e colocando o Hugo, justamente para tentar fechar aquele lado que o William estava trabalhando muito bem, e logo depois ele coloca o Savarino no lugar do Jefinho. Bom, é o que você falou, né, Mário? Porque os dois times, eles passaram por mudanças recentes de treinador. Exatamente. A mais recente, claro, do Cruzeiro, depois, acho que até de maneira surpreendente, depois ali da derrota no Campeonato Mineiro, mas foi muito frustrante como ele entregou um resultado no meio de semana na Sul. E a atitude de hoje foi muito importante, porque foi um Cruzeiro intenso a todo momento. E assim, o Cruzeiro, ele fica com um jogador a mais no segundo tempo, porque... o Barbosa, ele faz a falta e ele é expulso, e ele tinha entrado já no lugar do Bastos, o zagueiro do Botafogo, que sai lesionado. O Cruzeiro tem um jogador expulso e ele toma um gol, e isso poderia ter bagunçado ali, né, toda uma estratégia, ou voltado aquele sentimento do meio de semana. E ó, esse é o lance da expulsão. Esse é o lance da expulsão. Isso, foi uma entrada. E no Matheus Pereira. Não. Só que ele teve que ir no VAR, né? Isso que eu ia falar, precisa de brincadeira. Pois é, só que ele teve que ir no VAR. Não, né, Mauro? Então, quem tá pitando o jogo é o VAR. É o VAR. Exato. O Danilo Barbosa, que entra no Botafogo e ele desce para ser esse zagueiro no lugar do Bastos, que foi expulso, marca o gol de empate de cabeça, lance de bola parada. E isso poderia ter, né, deixado a equipe do Cruzeiro nervosa, mas não. Teve a atitude que não teve no segundo tempo do meio da semana para buscar o resultado, e aí faz o gol com o Papagaio. O Botafogo empata então, e aí na reta final já do jogo que o Cruzeiro consegue fazer 3-2, então, Mário.
A gente vai ver então aí, olha, o Cruzeiro fazendo então o terceiro gol. Jogo bastante movimentado, a vitória então por 3-2. Um tirou a camisa do lado, o outro tirou a camisa do outro. Jogadores que vieram do banco de reservas. Homem amarelo, né? E aí amarelo pra todo mundo. Mas é isso, o Cruzeiro então vencendo por 3-2, estreando bem então no Mineirão. A gente vai direto pra lá, Vitória Leite acompanhou a partida de perto e traz a repercussão então. Certamente os cruzeirenses mais aliviados depois de tantas insatisfações nos últimos dias, né? Uma boa estreia então no Campeonato Brasileiro, Vitória. Boa noite, Bruno. Boa noite a todo mundo que está no estúdio, para quem nos acompanha. Exatamente, não só a torcida cruzeirense, como os jogadores, viu? A gente tem a oportunidade de conversar com eles ali na saída, depois do banho. E todo mundo muito feliz, claro, por conta da vitória e também por conta dessa mudança de clima, principalmente. A atmosfera que mudou muito. De quinta-feira para cá, né, o Fernando Seabra estreou no comando técnico do Cruzeiro, naquele empate que vocês até comentaram aí. E ele falou muito sobre isso, sobre essa questão da evolução mental do time, porque conseguiu, apesar de ter começado atrás no placar, conseguiu ir buscar o resultado a todo momento e então a virada. Já o técnico Arthur Jorge, que também está no seu segundo jogo, né, com o Botafogo, não conseguiu o resultado ainda, são 2 derrotas seguidas aí desde que estreou, teve a primeira derrota na Libertadores na semana passada, então assim, são até situações parecidas, porque são 2 times que estavam precisando dar respostas às suas torcidas, mas o Cruzeiro conseguiu responder aos torcedores em casa. E aí tem uma outra questão que eu queria destacar aqui, né, porque isso aconteceu um pouquinho antes do jogo, a gente teve a informação oficial um pouco antes do jogo, que é a ausência do Rafael Cabral, o goleiro Rafael Cabral, que vinha sendo muito questionado pela torcida, foi muito vaiado no jogo contra o Aliança, no 3-3 na quinta-feira, e ele foi liberado para ficar fora do jogo, ele pediu para não participar da concentração, para não vir para esse jogo, para justamente ser negociado com outro time. O Cruzeiro não informa oficialmente qual é esse time, mas a gente apurou que o destino provável é o Santos. O Santos é um time que o Rafael Cabral tem muita identificação, foi campeão por lá e também é um time que tem interesse, que já tinha interesse no jogador, que durante as férias o jogador chegou a procurá-lo. Eu também soube que no começo do ano a diretoria do Santos passou o nome do Rafael Cabral para a nova comissão do Santos, que deu ok, então um destino provável para Rafael Cabral pode sim ser o Santos. A gente já viu o Fernando Seabra depois da vitória aqui em cima do Botafogo, ele falou sobre a evolução do time e também sobre essa questão do Rafael Cabral. Vamos ouvir agora. E a evolução mental que teve nesse jogo. A gente foi o mesmo do início ao fim. E passou por adversidades no jogo e conseguiu se manter firme. Quer dizer, você, depois do resultado do último jogo, com 4 minutos você sofre um primeiro gol, responde, se impõe, cria, vira, jogando contra um adversário extremamente qualificado. Aí você vira, você tem chance, e aí você toma um empate. E depois você, de novo, se mantém firme no jogo e busca a vitória. Quer dizer, então isso que é importante, né? Primeiro de tudo, o Rafael Cabral é um excelente jogador, uma pessoa de caráter que trabalha muito, né? E a gente tem todo o respeito por ele e torce para que o melhor caminho para ele aconteça. Como você falou, é uma questão da diretoria, é uma negociação que está em curso, tá certo? E a diretoria vai trabalhar com o Rafael da melhor forma possível nesse sentido. Como é algo que influencia a tomada de decisão do jogador sobre a vida profissional dele, a gente precisa, nesse momento como treinador, dar o espaço, respeitar e deixar a diretoria interagir com ele para escolher o melhor caminho. Então eu vi com naturalidade. É isso, Fernando Seabra falou aí um pouquinho dessa negociação do Rafael Cabral. Como eu disse, oficialmente a gente ainda não tem o nome do time, mas o destino provável é o Santos. Aí só atualizando uma informação de departamento médico, Marlon Freitas, que saiu do jogo e teve que ser levado ao hospital por conta de uma concussão, é protocolo, né? Foi feito exames e tá tudo bem com o jogador, já voltou aqui, inclusive, vai embora com o time pro hotel. É isso, Cruzeiro volta a jogar na quarta-feira contra o Fortaleza fora de casa e o Botafogo pega o Atlético Goianiense em casa na quinta-feira. Com você, Bruno. Obrigado, viu, Vitória? E a Mari Pereira destacava exatamente o que depois foi confirmado. Então, você teve a mesma visão que o treinador do Cruzeiro sobre a questão de como a equipe se mobilizou até o final, Mari. Não, foi muito importante para o Cruzeiro isso, porque tomou o gol muito cedo. Poderia realmente, assim, quando
chega um novo treinador, ele não chega pegando uma estrutura toda desmontada, né? O Cruzeiro tinha alguma coisa ali, ele apresentava alguma coisa, apresentou no estadual. Então, para você perder isso, seria muito fácil com o jogo do meio da semana, a maneira como o Cruzeiro cedeu o empate. Dentro de casa, a atitude foi diferente. Agora, por outro lado, Mauro Naves, é o Botafogo que vai acumulando jogos, então, de dificuldade na Libertadores e já não começa bem o Campeonato Brasileiro. E um detalhe também, né? Depois do último jogo, o Rafael Cabral foi tão elogiado pelo técnico, etc. Chegou a ser relacionado pro jogo de hoje, mas já tá fora, né? Tomou aquele frango, foi realmente um frango, enfim, deve estar vindo pro Santos. O Botafogo, quando ele fez aquela escalação na altitude, eu acho que a gente tinha que questionar o erro de botar 4 caras para correrem lá. Agora, me agrada muito a qualidade desses 4 na frente. Aí você faz uma linha de 4, é um 4-2-4. Só que aí, assim, ficam 2 volantes para marcar, não tem ninguém para criar. No último jogo, ele chegou a colocar o Tietê ali para ver se tem o Eduardo para entrar. O Eduardo assim, hoje não estava disponível. Então, já não estava no outro jogo. Então, assim, eu não sei se ele vai conseguir jogar 4-2-4, porque se esses volantes não levarem a bola para os 4 lá na frente... São volantes mais de marcação. Não são de marcação, então você perde criatividade ali no meio. Mas os 4 da frente o Botafogo também está passando por um momento meio complicado. Tá passando, tá. O próximo jogo do Botafogo é com o Atlético Goianiense, que hoje fez aí, já vinha de 15 vitórias seguidas. Não tinha perdido. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Cruzeiro aí deu um susto na gente, né? Tomando um gol logo de cara aí no inicinho do jogo. Toma um gol, mas conseguiu correr atrás e virar a partida e conseguiu sair com a vitória. O Matheus Pereira, o que joga esse cara é brincadeira. É o diferencial do Cruzeiro, esse Matheus Pereira, joga muito, ajuda muito no meio-campo e no ataque aí. É um cara que tem um potencial muito grande para poder ajudar o Cruzeiro na sequência do Brasileiro aí, né? E tomara que continue assim, né? Trazendo várias vitórias, conquistando pontos para a gente brigar lá em cima e ir para tão sonhada Libertadores ano que vem, quem sabe, né? E deixa aí nos comentários aí para mim o que vocês achou da estreia aí do goleiro Anderson. Da segunda estreia, né? Já tinha muito tempo que não jogava, mas agora voltou. Minha opinião, jogou bem, sim. Tem alguns erros, mas estreia é complicado, né? Porque é mais difícil. Mas o goleiro Anderson, na minha opinião, foi bem sim. Não sei se vai manter isso durante o campeonato todo, mas tomara que o Cabuloso possa dar essa alegria pra gente. É isso aí, galera. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida.